O casamento muda depois da imigração? Graça e paz em sua vida, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Amor Sem Fronteiras. Hoje eu quero conversar com você sobre uma pergunta que eu escuto com muita frequência. O casamento muda depois da imigração? E a minha resposta, sim. Muda, mas talvez não da forma com que muitas pessoas pensam. Muitos casais acreditam que os problemas vão ficar para trás quando embarcarem para um novo país. Pensam quando chegarmos lá, nossa vida vai melhorar. Quando ganharmos mais dinheiro, seremos mais felizes. Quando tivermos a nossa casa própria, tudo ficará bem. O casal sempre está fazendo planos para quando acontecer isso ou aquilo, mas a verdade é que a imigração ela funciona como uma lente de aumento. Ela amplia aquilo que já existe. E se o casal já tem o diálogo, ele vai precisar de uma comunicação ainda mais clara. Se existe companheirismo, ele será colocado à prova. Se existe feridas não resolvidas, elas costumam aparecer ainda mais com força, porque a imigração ela traz essa pressão e a pressão ela revela as estruturas. Ela revela quem somos quando estamos cansados, quando estamos com medo. Muitos casais chegam carregando sonhos, mas também carregando expectativas além da conta. E uma das maiores dificuldades é quando percebem que a vida nos Estados Unidos ou em outro país que não é o seu país de origem não é apenas oportunidades. Ela também é renúncia, é saudade, é solidão, é adaptação, é trabalhar muito, é começar do zero, é abrir mão de uma rede de apoio que antes estava disponível. Muitas mulheres chegam à imigração imaginando que encontrariam mais qualidade de vida, mas acabam acumulando às vezes funções. E muitas vezes carregam uma sobrecarga silenciosa, uma sobrecarga que ninguém vê, porque por fora parece que está tudo bem, ela está dando conta, mas por dentro, na verdade, essa mulher está cansada, exausta. Por outro lado, muitos homens também vivem uma pressão enorme, a pressão de ser o provedor, de não falhar, de mostrar que a decisão de imigrar valeu a pena, de continuar carregando tudo mesmo quando estão esgotados. E quando essa pressão não é falada, ela costuma aparecer de outras formas, talvez na irritação, no distanciamento, no silêncio, na impaciência, em discussões frequentes, vícios e, em alguns casos, até mesmo traições. Porque aquilo que não é cuidado encontra outras formas de aparecer. E existe algo que eu observo muito nos casais imigrantes. Sem perceber, eles deixam de ser marido e mulher e passam a ser apenas sócios da sobrevivência. Moram na mesma casa, dormem na mesma cama, dividem as contas, dividem as responsabilidades, mas muitas vezes bem real. Conversam sobre contas, sobre o trabalho, sobre os filhos, sobre os compromissos, mas não param para conversar sobre os sentimentos, sobre os sonhos, sobre os medos, sobre aquilo que está acontecendo dentro do coração. E às vezes acontece pouca conexão emocional. E talvez o problema não seja que o casal deixaram de se amar, talvez seja apenas que estejam cansados demais. E quando estamos cansados, começamos a enxergar o outro como mais uma obrigação, quando na verdade ele deveria ser um presente na caminhada. Por isso, antes de perguntar se o seu casamento acabou, talvez a pergunta seja: nós estamos desconectados ou apenas exaustos? Porque existe uma diferença muito grande entre falta de amor e excesso de peso emocional. E se o casal não aprende a acolher essas diferenças, elas se transformam em conflitos. Mas existe uma outra pergunta importante: e os filhos? Os filhos ficam onde? As emoções dos filhos no meio de tudo isso? Se mal os pais conseguem sentar e brincar no chão da sala por alguns minutos, como vão conseguir perceber a profundidade emocional que aquele filho carrega? Como vão perceber os medos, as inseguranças, as saudades, as dificuldades de adaptação? Por isso, a imigração não impacta apenas marido e mulher, ela impacta toda a família. Mas apesar de tudo isso, eu também acredito
e consigo ver que a imigração pode fortalecer profundamente um casamento. Porque quando marido e mulher se escolhem, algo muito bonito acontece. Quando entra a decisão diária de amar, eles aprendem a depender mais um do outro. Aprendem a construir uma história, aprendem a celebrar as pequenas vitórias, aprendem a valorizar as pequenas conquistas no simples, aprendem a ser abrigo, refúgio, aprendem a ser descanso um para o outro. Seu esposo não deveria ser uma fonte de pressão, mas o seu marido ele deve ser o lugar de descanso, e a sua esposa também deve ser, porque o mundo já é duro o suficiente, a imigração já é desafiadora demais o suficiente. Por isso, marido e mulher precisam aprender a voltar para casa e encontrar o acolhimento. Não alguém que resolve tudo o tempo todo, mas alguém que permanece, mesmo naqueles dias que tem vontade de ir embora. Alguém que escuta, alguém que caminha junto. Eu costumo dizer que muitos casais não precisam de mais amor, precisam de mais conexão, porque ainda se amam, mas deixaram de se encontrar. E talvez hoje essa seja a pergunta que você mais precisa fazer. Nós estamos apenas sobrevivendo ou ainda estamos construindo a nossa história juntos? Porque a imigração, ela muda o casamento, mas ela não precisa destruir o casamento. Ela também pode ser um lugar aonde o marido e a mulher aprendem a se escolher novamente. Porque o amor não cresce apenas nos tempos fáceis. Ele cresce principalmente quando decidimos permanecer. E se você está ouvindo esse episódio e percebeu que o seu casamento também mudou depois de passar pela imigração, saiba que você não está sozinho. Muitos casais também vivem essa mesma realidade. Talvez hoje você não precise tomar grandes decisões. Talvez você precise apenas voltar a olhar para quem está caminhando ao seu lado. Voltar a conversar, voltar a escutar, voltar a compartilhar aquilo que está guardado no seu coração. Porque nenhum casamento se fortalece no acaso. Ele se fortalece quando duas pessoas escolhem permanecer conectadas mesmo em meio às dificuldades. Eu sou Jennifer Pio e esse foi mais um episódio do Amor Sem Fronteiras. Um beijo no seu coração. Até o próximo episódio. Aqui você tem um espaço para conversas reais sobre fé, propósito, imigração e a vida real como ela é.